Hoje nós vamos falar do Cântico dos Anjos. Glória a Deus nas maiores alturas. É o Cântico dos Anjos hoje. Então nós vamos fazer a explicação da passagem e aí finalizamos com aquelas aplicações práticas. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Temos aqui, pessoal, o relato do nascimento de Jesus. Mas havia alguns pastores ali perto, naquela região, e esses pastores vão ser assim, vamos dizer, os primeiros da audiência, os que vão receber a notícia do anjo, são os pastores. E por que os pastores? Porque eles estavam ali trabalhando, eles estavam cuidando dos seus rebanhos, eles estavam ali nas vigílias da noite. E o Evangelho de Lucas nos mostra que o Evangelho não é só para os reis, para a aristocracia, para os poderosos, mas para as classes menos favorecidas, como eram os pastores na época. Ou seja, Lucas está dizendo, o Evangelho é para todos. Jesus não nasceu num palácio, mas numa manjedoura. Não foi lá, a notícia não foi aos reis, foi aos pastores. O Evangelho é para todas as pessoas. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Estão lá os pastores, nas suas vigílias da noite, estão trabalhando, de repente eles veem o quê? Uma experiência de ver um anjo do Senhor, apareceu, e eles foram tomados de quê? De um assombro, porque a glória do Senhor brilhou. Eu nunca vi um anjo, que eu me lembre não, eu não sei qual seria a minha reação. Não sei se você já teve esse privilégio de ver um anjo, mas deve ser de uma glória, deve ser de uma luz, deve ser de um brilho tão incrível, que eles foram tomados de grande temor. Eles estavam tendo uma revelação da majestade de Deus, de uma experiência de uma criatura divina, um anjo. Eu vou aproveitar essa pregação hoje para falar um pouquinho sobre os anjos. Talvez tenha pessoas que têm dúvidas sobre anjo. Pastor, anjo existe? Sim, a Bíblia fala de anjo. Só ali no Evangelho de Lucas, só ali nos primeiros capítulos, aparece anjo para todo lado. É anjo visitando Maria, é anjo visitando Zacarias, é anjo falando com José, é anjo todo momento. Então, anjos, pessoal, é uma doutrina bíblica. Os anjos, quem são os anjos? Os anjos são seres espirituais criados por Deus, e eles são mensageiros de Deus. Na Bíblia eles trazem uma mensagem de Deus. Eles também adoram a Deus, eles louvam, eles cantam, e eles também prestam assistência, proteção aos crentes. Salmo 91, o Senhor dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem e nos livrem. Então, o que você não pode fazer com anjo? Adorar a anjo. Isso você não pode fazer, é a única coisa. Porque o anjo é uma criatura de Deus, assim como eu e você somos uma criatura de Deus. O anjo é uma criatura, então a glória é de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Então a gente não ora ao anjo, a gente ora a Deus. A gente não adora anjo, a gente adora
a Deus. Tem até acho que uma oração, né, que as crianças fazem, que fala santo anjo. Não é essa orientação. Você não deve orar ao anjo. Você tem filhinho pequeno e você quer uma orientação bíblica, não ore ao anjo, ore a Deus. Ensine o teu filho a orar a Deus, não orar a anjo, porque o anjo é um servo de Deus. O anjo é uma criatura de Deus. Nós oramos a Deus, nós adoramos a Deus e nós pedimos a Deus, e Deus que manda os anjos ao nosso socorro. Então você pode, o que é certo você fazer? Você vai fazer uma viagem, você pode falar assim: Deus, coloca os teus anjos no meu veículo, correto, está tudo certo. Deus, coloca os teus anjos na minha casa, eu vou viajar, põe um anjo ali, com uma arma, uma espada na mão, correto, né? Porque você está pedindo a Deus, para Deus mandar o anjo dele, não é o anjo que é o poderoso, é Deus é o poderoso, tá? Essa é a orientação da Bíblia. Eu até brinco assim, sabe, tem umas crianças que elas são tão arteiras, que aí você fala assim: Deus, guarda o meu filho na escola. Daí Deus fala com o anjo: Gabriel, você. O Gabriel fala assim: Deus, não manda eu não, manda outro, essa criança é muito bagunceira, estou com a asa quebrada aqui já, Deus, não está dando não. Então quem envia os anjos é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, os anjos são seus servos. Seus servos. Então se você estiver lá na tua casa, aparecer um anjo, você não vai falar assim: santo anjo, louvado. Não, peraí. O anjo é só um mensageiro de Deus. Ele é só um mensageiro, ele não é Deus. Então você não precisa chamar ele de nenhum título de adoração, a não ser ouvir a mensagem dele e saber que ele está ali para cuidar de você. Ele é um servo. Mas eu não tenho tempo aqui para explanar muito esse assunto, mas eu vou falar uma coisinha para você se interessar. Tem os anjos bons e tem os anjos maus, porque houve uma rebelião no céu e foi expulso junto com o diabo uma terça parte dos anjos, são chamados anjos maus, são os demônios. Então assim como nós temos os anjos bons, nós também temos os anjos maus, são os demônios, tá? Isso também existe. Mas esse não é o assunto de hoje, vamos falar só dos anjos bons, que inclusive é a maioria, tá? Os anjos bons são a maioria, não precisamos ter medo do diabo e dos seus demônios, os anjos são a maioria e são mais fortes, inclusive. Tem gente que morre de medo do diabo, né? Não, tem que ter medo, Deus é mais forte, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, vamos aqui avançando. A mensagem do anjo: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Então o anjo fala assim: acalme-se, não tenham medo, né? Diante de uma gloriosa luz, diante de uma experiência extraordinária, de um anjo na sua frente, ele deve ser um ser angelical realmente, né? Um ser belo. Então é um anjo do Senhor ali, aí você fica com medo, ele fala: não tenha medo, eu vim para trazer uma notícia, não uma só notícia, uma boa notícia, uma boa nova. Qual que é a boa nova? O nascimento de Jesus Cristo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, e isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Vamos entender esse versículo? Qual que é a mensagem do anjo? Qual que é a boa notícia? É que nasceu o Salvador, Jesus. Essa é a boa notícia, Jesus nasceu. E qual que é o sinal? Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura.
Aparece ali, pessoal, cidade de Davi, porque havia profecias que falavam que Jesus ia nascer na cidade de Davi. Então a profecia se cumpriu. E o sinal é que aquela criança estaria numa manjedoura. Você já fez uma pesquisa no Google, manjedoura? Eu vou dizer para você o que é uma manjedoura. Manjedoura é uma estrutura utilizada para alimentar animais. Vou repetir. Manjedoura é uma estrutura utilizada para alimentar animais num ambiente rural. Sabe onde Jesus nasceu, gente? Já viu aqueles presépios que tem ali José, a Maria, o menino Jesus, e tem um boi, e tem um cavalo, e tem uma ovelha? É exatamente isso. Jesus nasceu numa estrebaria. Segundo o Evangelho de Lucas, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num lugar que tinha um cheirinho de esterco. Não era um hospital. A música fala isso, né? A música das crianças, ele não nasceu no hospital. Ele nasceu aonde, fala a música? No curral. Ele nasceu no curral, é exatamente isso. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus Emanuel, o Deus que se fez humano, nasceu e foi colocado numa manjedoura. Eu fico imaginando a Maria dando a luz. Ela não estava no hospital, ela não estava na hospedaria, ela não estava perto da sua mãe, do seu pai, ela estava ali com José, e José também, primeira viagem, não era pai de nenhum filho, ali estava o seu filho adotivo, Jesus Cristo, e ali ele também tentando ajudar Maria, enrolaram num pano, faixa, e não tinha ali um lençol de linho fino, não tinha ali um ar-condicionado, foi uma coisa muito rudimentar, mostrando a simplicidade do nascimento de Jesus Cristo. O Deus que se fez, o Deus que saiu do céu, se fez tão simples para nascer numa manjedoura. Esse foi o relato de Lucas. Pessoal, a gente às vezes imagina Jesus adulto, né? Você já imaginou Jesus bebê? Você já imaginou Jesus com 1 mês de vida? Jesus com 6 meses, 1 ano, 5 anos? Jesus engatinhando? Jesus brincando? Jesus, o dente de leite de Jesus caindo? Na Idade Média, as pessoas falavam: olha, vem aqui na igreja tal, aqui tem o dente de leite de Jesus, aqui tem a primeira fralda de Jesus, aqui tem o primeiro, enfim, era uma variedade de coisas, e as pessoas iam para ver as lembranças, talvez, não sei se existia mamadeira, alguma coisa, enfim, e as pessoas iam lá nas igrejas para ver essas lembranças do Jesus bebê, e ele realmente foi um bebê, mas a Bíblia não fala muito da vida dele na infância, a não ser lá com 12 anos, no templo, e eu sempre digo: pastor, mas Jesus quando criança, será que fez algum milagre? Eu vi num filme que ele fez um milagre quando era criança. Gente, filme não é Bíblia, né? A gente fica assistindo série, filme, que nem diz, né? Não, mas diz aonde? Na série, tá, na série, não é a Bíblia, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse negócio de série hoje, né? Esse dia eu estava numa reunião, aí a pessoa estava falando um monte de coisa lá, e eu estava viajando, eu falei: mas onde ela leu isso? Eu falei: será que eu estou ficando com amnésia na cabeça? Porque eu não lembrava daquelas coisas que eu estava falando. Não, porque o discípulo tal, ele era assim, ele tinha autismo, e o discípulo tal fazia isso, e o pai dele fazia aquilo. Eu fiquei falando: mas onde que ele leu isso na Bíblia? Não, foi na série, pastor. Eu falei: série.
Então, uma coisa é série, outra coisa é Bíblia, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, sempre que for falar na célula, falar a série e falar isso, né? E então, pessoal, mas a Bíblia não fala muito assim da infância de Jesus, né? Não fala muito. E tem uma frase que diz assim: onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvido. Então não dá para a gente ficar dizendo muitas coisas dessa fase. Mas é certo que ele era um bebê, e que ele foi um bebê, e que ele nasceu, e que ele cresceu. E ele teve as fases da vida como qualquer ser humano, de 1 ano aos seus 33 anos. E de repente, apareceu com o anjo uma multidão celestial, uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo, né? Aqui foi um verdadeiro coral de anjos. O que os anjos falavam? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Vamos ler juntos esse versículo, é o versículo chave da pregação. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens. Eu fico imaginando um anjo tenor, outro anjo contralto, outro soprano. Deve ser a coisa mais linda, né? Se nós ouvimos um coral humano e nós já achamos tão lindo, imagine um coral de anjos. Deve ser algo inexplicável. O som, a afinação, a beleza. E eles cantavam. Os anjos cantam, os anjos louvam, os anjos adoram a Deus. Aplicações práticas para a gente encerrar. A primeira aplicação prática: celebre o Natal de forma consciente. Você sabia que o Papai Noel, gente, é uma invenção recente, e que no ano de 1931 a Coca-Cola colocou o Papai Noel com as cores vermelho e branco, que é a cor da Coca-Cola, vermelho e branco, e aí ficou esse Papai Noel vermelho e branco. Mas a gente sabe, pessoal, que Natal não é Papai Noel. Papai Noel não é ninguém. Natal é o nascimento de Jesus. Eu sempre ensinei o meu filho Samuel, quando ele era criança, que Papai Noel não existia. E um dia eu lembro que ele estava conversando com um amiguinho dele, aí o amiguinho: Papai Noel, o Samuel falou: Papai Noel não existe. Aí a criança começou a chorar do lado dele. Porque talvez os pais criam essa cultura. Toma cuidado. Fala para o seu filho: filho, olha, Papai Noel é um homem vestido. Isso é uma criação humana. O Natal não é isso, filho. O Natal é Jesus, né? Eu estou dizendo aqui, podemos comemorar o Natal, podemos reunir a família, podemos comer comidas diferentes, podemos, mas cuidado para não tirar o foco do sentido verdadeiro do Natal. Segunda, reflita na simplicidade do Evangelho. O que é a simplicidade? Os anjos estavam ali, deram a notícia aos pastores. Quem que eram os pastores? Uma classe simples. Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar simples. Gente, o Evangelho é simples. Vamos ter humildade na vida, vamos valorizar as pessoas simples, vamos tratar bem o garçom, vamos tratar bem a dona de casa, a diarista, vamos tratar todo mundo igual, porque esse é o Evangelho. Não é para os ricos, não, é para todos. O Evangelho é para todos. Às vezes alguém vem aqui na igreja e fala assim: pastor, eu vou lá na tua igreja, lá no Vila Aurora, é muito chique. Eu falo: para de besteira. Essa igreja é para todos, não tem classe social aqui dentro, todo mundo é igual, todos somos filhos de Deus, não há ninguém melhor nem pior, gente. Às vezes até o contrário, os mais ricos são as pessoas mais, deixa para lá, cocôzinho, né? Não toque em mim, eu sou muito rico. Não precisa disso.
É bom quando você vê um rico, mas humilde, simples, igual a todos nós. Dinheiro ninguém vai levar no caixão, vai ficar tudo aqui. Terceiro, reconheça o ministério dos anjos. Reconheça, peça que Deus vai sair de viagem. Eu faço isso, sair de viagem, eu faço uma oração. Deus, põe os teus anjos no meu veículo, põe os teus anjos na minha casa, guarda meu lar. É bíblico, é correto. Use os anjos para a sua proteção, mas não os adore. E quarto, envolva-se na adoração e no louvor. Esse mês eu estou convidando você, o tema Cânticos de Natal, a você selecionar o que você escuta. Tem muita música ruim hoje, tem muita música que fala de bebida, prostituição. Eu queria pedir para você filtrar o que você escuta, coloca mais músicas evangélicas, mais músicas cristãs, selecione melhor.